Olá, Ismael, tudo bem? Mais um podcast aqui, Caminhos da Terapia, e hoje propondo um assunto aí muito interessante, que é as férias do terapeuta. Terapeuta tira férias ou não É, tira férias, Rodrigo? olha só, que dilema, né? Que dilema. Faz parte da nossa Constituição, né? Quer dizer, a gente precisa de um tempinho para descansar, para colocar as ideias no lugar. Então, nós vamos trabalhar esse tema junto com vocês aqui nesse dia de hoje. Muito bem, eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta Eu sou o Rodrigo Dias Soller, sou psicoterapeuta. e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Ismael, a gente tem toda uma discussão sobre a questão das férias como um momento de lazer, um momento onde a gente consegue desligar um pouco, consegue planejar a nossa vida pessoal também, né? E isso é extremamente importante. Mas poucas vezes eu encontrei material nesses anos todos como psicólogo falando sobre o processo de férias do terapeuta, né? Uhum. Enfim, e eu acho que é importante um veículo de comunicação como esse, né, que é um podcast, tem aí um alcance muito grande, pode ajudar a gente a perceber essa dinâmica, né, entender esse movimento. E eu acho que fica no imaginário das pessoas, afinal de contas, o terapeuta tira ou não tira férias, né, Ismael? Pois é, será que ele merece tirar férias? É, para alguns pacientes, talvez as férias do terapeuta seja algo muito difícil, né, para eles. Uhum, Mas claro que todos nós, todas e todos nós precisamos de nosso momento de descanso, de aproveitar um pouco outras coisas da vida, né? uhum, De dar uma passeada, dar uma arejada, né? Curtir uma praia, ou seja lá o que você gosta de fazer. E uhum, terapeutas não estão é, isentos, né, desse momento da vida. E tirar férias é importante. Eu acho que, sim, Rodrigo, a gente precisa considerar algumas coisas sobre essa questão das férias, que na verdade não é apenas para o terapeuta, mas eu acho legal a gente diferenciar dois cenários de contrato, né, de trabalho, mesmo com os terapeutas, porque isso faz com que seja diferente, né, uhum, as próprias férias. uhum, Então, vou dar um exemplo para você, né? Um terapeuta que trabalha, por exemplo, numa prefeitura, num CAPS, num lugar como uma instituição, é, uma ONG, né, uma organização não governamental, porém fazendo processos de terapia, mas ele é no regime CLT. uhum, Então, esse vai tirar férias no seu momento, lá, seus 30 dias, porque assim a lei diz que ele deve, né, fazer. E vai se uhum, organizar para isso. A gente vai pensar um pouquinho aqui como é que se organiza para isso. Agora, quando você é um profissional liberal, né, você tem seu consultório, você atende a sua demanda, você precisa se organizar para as férias, e que ela também pode ser de 30 dias, né? Mas para isso tem que ter toda uma organização, inclusive uhum, financeira, né? Porque os 30 dias sem trabalhar, diferente do CLT, o terapeuta não vai ganhar nada naqueles 30 dias que ele não trabalha. Então precisa ter uma organização para isso, né? uhum, Culturalmente, eu me coloco nesse lugar, né? Eu e outros terapeutas, não sei exatamente como é que você faz, né? uhum, Mas outros terapeutas, a gente acaba dividindo as nossas férias durante o ano, uhum, fica um pouco mais leve. Então, por uhum. exemplo, você tira 10 dias em final do ano, você tira mais no meio do ano, mais talvez 10 dias, tira uma ou outra semana, você tira mais uma semana em algum momento, né? Ou faz apenas 10 dias e 10 dias, né? Ou faz 3 vezes no ano, uma semana, né? Em cada momento de férias, porque acaba ficando um pouco mais fácil de se fazer assim quando você é
um profissional liberal. Do mesmo modo que nós temos profissionais liberais de outras áreas, né, que também Uhum. tiram suas férias em dados momentos, de um modo às vezes diferente também, o terapeuta ele precisa se organizar conforme a Uhum. sua lógica de trabalho. Acho que Uhum. isso é uma questão interessante de se colocar. Não estou colocando aqui nem a questão com os pacientes, mas a questão da própria organização do terapeuta. Muito legal, é um processo de gestão. Eu acho que De isso, gestão. isso é bem importante. E acerca dos profissionais liberais, eu acho que existem o ônus e o bônus, né? Ao mesmo tempo que os profissionais liberais eles têm mais facilidade, se é que é possível usar essa expressão, de uma certa flexibilização quanto aos seus horários, às suas agendas, a coisa das cobranças, né? Uhum, Que a única cobrança passa a ser a cobrança interna, muitas vezes. É, mas existe esse processo também, que é a questão do planejamento das férias. Para um profissional CLT, um profissional concursado, esse planejamento é muito claro. 30 dias, fechou, tá tudo certo, volta-se no outro ano ou enfim, no próximo mês e as questões estão resolvidas. Mas o próprio terapeuta, ele precisa se permitir esse lugar, né, o profissional liberal, que é de planejar as coisas, porque senão ele pode ser o feitiço virar contra o feiticeiro. E aí ele entrar num quadro, por exemplo, de burnout, de estresse ocupacional, justamente porque não consegue parar. Então, quando você trouxe ali a questão de fazer fracionado, né? Ao longo do ano tem 30 dias de férias, então tira 10 dias no início, no meio e no final. Acho que isso é uma boa estratégia, né, Ismael? uhum. São modos que você vai ter que fazer sua gestão como quem tem uma loja, né? Que uma loja não Uhum, fecha, como um uhum, pequeno comércio, qualquer outra coisa nesse sentido, do ponto de vista mais da gestão, da organização, da legalidade, né, Rodrigo? uhum, Agora, uma outra questão que eu acho importante que a gente destaque é a diferença, por exemplo, de quem atende a adultos e quem atende crianças, por exemplo, que, no caso, mesmo um profissional liberal, quando ele atende crianças, né, é comum, inclusive, porque eu atendo adultos, também atendo crianças, que naquele período de férias as crianças acabam também não fazendo atividades terapêuticas. uhum. Então, um profissional que atende apenas crianças, ele acaba também organizando as suas férias, que é mais viável, mais fácil, pelo próprio, pela própria quantidade de pacientes que diminui consideravelmente, muito mais do que os adultos, no período exatamente de férias escolar. Né? Exatamente. Então, também é uma questão que a gente precisa considerar. Né? As férias são um momento assim muito muito interessante, mas é preciso até mesmo nesse processo planejar essas férias, né? Eu acho que esse é um ponto bem legal e é um tema muito interessante porque muitas vezes também tem outro ponto, né, Ismael? Não sei se tu concorda comigo, mas que faz parte do acompanhamento terapêutico, é, principalmente o suporte emocional nesse momento que é o final de ano. Vamos pegar um exemplo, não sei se concordas comigo, Ismael, mas alguém que perdeu todos os familiares, está sozinho no mundo, né? Então, esse momento assim, Natal, Ano Novo, mexe muito com o imaginário social, o imaginário coletivo das pessoas. E isso gera essa situação, né? Pois é, isso aí. Eu acho, Rodrigo, que na nossa profissão, como falou, existe uma questão que é muito importante, que você colocou, que é a gestão. A gestão Uhum, não apenas para você se organizar financeiramente, mas é a gestão dos próprios pacientes, daqueles que estão num quadro mais delicado, de como é que você vai conduzir, né, o teu uhum, momento de férias com essas pessoas nesse momento. Então, assim, é importante dar o suporte, né, é importante tirar férias. Então, como é que se resolve isso, né? É interessante que, claro, a gente não tem pacientes com essa demanda o tempo todo. Então, às vezes, determinados finais de ano são mais fáceis, mais tranquilos. Você está com pacientes mais tranquilos, num momento mais tranquilo, então fica uhum, mais fácil. Porém, às vezes você está, como você mesmo disse, numa situação com pacientes que são assim, né? Nessa condição, com essas dificuldades. E aí você tem que dar um suporte.
Eu acho que o legal aí também é uma organização, né? Você pode, às vezes, tirar, né, determinado dia, fazer um atendimento, às vezes, online, né? Ou ficar à disposição, caso precise, mas que a pessoa também entenda que você está de férias e que realmente, se ela precisar, se ela não conseguir, então ela pode te procurar. Eu acho que tem um alinhamento que você pode fazer, né, com os pacientes para que você possa conduzir esse momento. Particularmente, eu entendo o seguinte, eu estou falando da minha própria experiência. Em alguns momentos você tem pacientes que são mais delicados, são mais Uhum. vulneráveis, precisam mais da sua ajuda, precisam mais da sua atenção. Você fica um pouco mais ligado, por exemplo, no celular, né? Porque esses pacientes precisam um pouco mais. Em alguns momentos você sabe que você está com pacientes que têm suas demandas, suas questões, mas não são pacientes que vão lhe procurar fora da terapia, né? Uhum. Então, eu acho que depende muito do teu momento, né, e dos pacientes que você tem para que você possa fazer esse movimento. Mas nós temos uma responsabilidade, nós não podemos negar essa responsabilidade. Com certeza, com certeza. Isso é um baita, baita assunto que é relacionado ao nosso compromisso, né? Compromisso que a gente assume enquanto psicólogos, enquanto profissionais da área de saúde mental, e isso auxilia bastante esse movimento. Interessante também, né, Rodrigo, que para que o terapeuta possa tirar férias, né, a gente precisa entender também da responsabilidade da família, muitas vezes. Esse Uhum. suporte, né, também às vezes tem que ser da família nesse momento. Claro, tem pessoas que não têm outra, não tem outras pessoas, mas quem tem, acho que tem que buscar, né, na família, ou a família precisa se colocar nesse momento para que possa se passar ali, né, o período em que o terapeuta tira férias. Mas sempre é uma grande questão, né? Porque, veja, as férias, né? Que ela é extremamente importante, que nós precisamos também descansar, nós precisamos também respirar outros ares, nós precisamos também Uhum. viajar, nos divertir, enfim, ter esse momento que todo mundo busca, mas nós precisamos fazer uma organização desse momento, com as demandas que nós temos de pacientes com mais dificuldade ou com menos dificuldade. Exatamente, exatamente. Estamos chegando a hora aí de fazer esse movimento, né, Ismael? Mas é sempre um prazer poder falar sobre isso, porque, volto a dizer, não existem muitos materiais para a gente buscar esse movimento. E outra coisa que me chama bastante atenção é que o trabalho na clínica é um trabalho muito solitário. É um trabalho que é muito individualizado, né? No sentido de uma proposta, uma proposta de atendimento às pessoas. Então, para o psicólogo, é importante ele ter essa noção, quer dizer, ele precisa fazer um processo de gestão que é um processo constante, né? Planejar as coisas, até financeiramente também, porque às vezes a pessoa não consegue entrar de férias se ela é profissional liberal, porque não se planejou durante o ano. Então, ela não consegue baixar o fluxo de paciente porque ela precisa pagar as suas contas, como todo mundo tem que fazer também. Então, tem Uhum. mais esse fator, que é o fator financeiro das férias, né? Então, quer Sim. dizer, se para 30 dias, é 30 dias sem ganhar, sem receber também. Então, isso cria estresse, ansiedade. Então, assim, a dica que eu posso passar aqui para os terapeutas que se encontram na profissão exclusiva, né, de atendimento clínico, é essa também. Não deixe de planejar financeiramente as suas férias, porque senão isso pode gerar um problema lá na frente, né, Ismael? Pois é. Agora, será que o terapeuta precisa, merece, né? Tirar férias, Rodrigo? Merece, todo mundo merece. As Claro, férias claro. são, as férias são aquele momento que você consegue colocar a cabeça no lugar, consegue pensar novos projetos, tem insights para a tua vida, tomar decisões que você precisa tomar. Então, todos nós precisamos de férias, sim, e é bom a gente antecipar. Agora, tem uma coisa que eu acho muito legal a gente discutir também, Ismael, que é o estresse pré-férias. Isso é uma questão bem, bem interessante que eu venho notado nas pessoas, assim. Uhum. Quer dizer, a pessoa percebe que ela vai entrar de férias e aí ela começa a querer dar conta de tudo. Isso gera uma ansiedade, gera um gatilho muito forte e ela já começa a entrar, por exemplo, isso é muito comum nas universidades que a gente trabalhou, né, Ismael?
Uhum. Em dezembro, o pessoal já quer resolver coisas de fevereiro, nem começou. Então, a antecipação das férias, que deveria ser o momento para você dizer, não, vou ficar de boa, vou me organizar e tal, vira um estresse, né? Pois é, exatamente. Eu acho que acaba sendo, né, uma condição que é que se você não cuidar, né, você já vai para as férias estressado, né? Você já vai para as férias sem desligar, porque eu acho que é importante isso, né, em relação às férias, Rodrigo. Você desconectar, você desligar, você conseguir deixar o trabalho no trabalho, você conseguir, seja qual for, né, como você falou, seja Uhum. professores, deixar os alunos lá, deixar as coisas do trabalho lá, seja o terapeuta, deixar seus pacientes fora das suas férias, você conseguir, né, descansar de tudo aquilo que é a sua demanda de trabalho. Então, quando você já começa o estresse nessa organização das férias e que você, às vezes, isso faz com que você carregue para as férias, né, Uhum. demandas, dificuldades, questões, faz com que você não aproveite as suas férias. Você pode estar em um bom lugar, né, mas você não consegue desconectar do trabalho. Isso é importante. Exatamente, isso é bem importante. Beleza, Ismael, maravilha Então, então de diálogo e sempre pedindo para a galera curtir e compartilhar os nosso podcast aqui, Caminhos da Terapia. isso. Estamos nas principais plataformas do YouTube, Spotify. Um grande abraço a todos, todas, a você, Rodrigo. Um abraço, pessoal, valeu!